No momento onde a gente realmente vai aqui tentar entender mais uma tragédia aérea, dessa vez nos Estados Unidos, ali na capital americana de Washington, D.C., avião comercial colidindo com helicóptero militar. São 64 pessoas que estavam a bordo no avião comercial, vindo ali da cidade de Wichita, a cidade mais populosa do estado do Kansas. Enquanto isso, um exercício militar, 3 presentes dentro do helicóptero, acabou gerando mais uma tragédia, dentre tantas que vem se sucedendo nos últimos tempos, né? É impressionante que mais uma notícia trágica nesse sentido. As autoridades locais, inclusive, pessoal, já informaram que não acreditam que haja sobreviventes. Nesse momento, a gente está em Washington, D.C., claro que os escombros da fuselagem ali de toda a colisão acabou caindo ali no rio Potomac, que é o principal rio ali cruzando a capital americana. Ali, profundidade média de mais ou menos uns 7 metros, estava 7 graus Celsius naquele momento. Enfim, tragédia inominável. Mas para a gente entender talvez o porquê, as teses que já estão sendo consideradas para que situações parecidas possam ser evitadas, ninguém melhor que nosso querido Diogo da Luz, especialista em aviação, foi piloto por muitos anos, entende tudo e mais um pouco sobre o tema. Diogo, a gente adora quando você está aqui no programa, porque você fala de A a Z, mas principalmente você entende tudo e mais um pouco sobre esse tema, mas cá estamos mais uma vez diante de uma tragédia desgraçada dessas, né? Como é que você viu sua leitura do porquê? O que aconteceu? Bom dia, Marinho, amigos e todos que nos assistem. É uma pena a gente estar falando justamente num momento chato, difícil como esse, né? Ainda não se sabe o que foi, realmente só uma investigação muito profunda vai dizer. O que nós sabemos é que o avião da American Eagle, é um avião com 64 pessoas, né? Ele vinha para pousar na pista 01. Lá eles têm 2, 3, 4 pistas em muitos aeroportos. Nesse caso são 3 pistas, fazem mais ou menos um X. E quando vem na 01 quer dizer que ela aponta para norte praticamente. O controlador, em bom tempo, com segurança, questionou se ele poderia pousar na pista 33, que aponta para noroeste. Então viria cruzando a pista primeira que ia pousar. Ele disse que sim e fez a aproximação, virando, acertando, aprumando para essa pista. E quando ele vinha para pousar, muito perto já, houve a colisão com o helicóptero, que disse à torre que estava avistando o avião. Mas atrás desse que desviou para pousar nessa pista 33, que aponta para noroeste, portanto, ficou à direita do eixo da pista original, vinha outro avião para pousar nesta pista 01. É possível que o helicóptero tivesse dito que estava avistando a aeronave que vinha mais atrás, 1 minuto atrás, mas à noite é mais difícil medir a distância e que a separação deveria ser com aquela aeronave e não justamente com essa. É possível também que os pilotos do helicóptero estivessem usando aqueles óculos de visão noturna, que pode parecer estranho que eu vou falar, porque o óculos de visão noturna é para melhorar a visão, mas ela diminui o campo de visão. Então dá uma visão excepcional mais à frente e não tanto à lateral. E o piloto que vinha no avião da American, como ele vinha com os flaps e slats abertos, quando isso acontece, o nariz do avião fica mais elevado. Então ele não tem uma visibilidade tão boa do que está logo abaixo. E ele vinha também fazendo uma leve curva à esquerda para acabar de se alinhar com a pista. Então é bem provável que o piloto do avião não tivesse visão do helicóptero e que os do helicóptero, por uma razão qualquer, não viram e não perceberam os alertas do TCAS, que é um sistema de proteção anticolisão contra tráfego, que quando o avião está muito alto, ele manda o avião subir ou descer para desviar do tráfego e o outro descer ou subir, assim por diante. Quando está perto do solo, só avisa que tem um tráfego. E às vezes esse tráfego não é tão raro perto de aeroportos e podem não ter dado a devida importância a isso. Os especialistas de Twitter já, sempre diante de qualquer tragédia, vêm começar a aventar as diferentes teses. Uma delas é que, supostamente, queria até ouvir vocês aqui, é um ponto a se considerar, que nos Estados Unidos, qualquer aeronave militar, principalmente helicópteros, que estavam ali, nesse caso, saindo de uma base aérea local, tem uma liberdade muito maior para poder exercer os seus voos e realizar os seus voos do que em outros países comparativamente. E que eles basicamente precisam avisar a torre de comando para evitar um desastre, mas eles meio que saem a hora que quiserem. Marinho, um outro Faz sentido ou não? que eu queria ouvir o Diogo também é que aqui no Brasil, por exemplo, os controladores de voo, eles
eles são centralizados, né? Isso. Então, o controlador de voo, ele cuida de todos os voos. Nos Estados Unidos, pelo que eu apurei, existem os controladores de voos militares e os controladores de voo civis, e poderia ter havido alguma falha na integração entre os controladores de voo. Essa tese faz sentido? Me permite só uma breve interrupção, não faz Diogo. sentido. Só para anunciar que estamos de volta também para você sintonizar na Rede Jovem Pan de Rádio. O tema da vez é a colisão, mais uma tragédia aérea, dessa vez na capital americana de Washington. Helicóptero militar, avião civil, acabou lhe dando uma tragédia, 64 mortos no mínimo, ou no caso 67, incluindo os militares. Diogo da Luz, especialista, com a palavra. Vamos lá. Não, isso não faz sentido não, mano. Cada aeroporto tem uma área de controle do próprio aeroporto, que é o controle da torre. É um cone de controle que vai até certa altura. Imagina que você tivesse um copo gigantesco e colocasse esse copo de cabeça para baixo sobre o aeroporto. Tudo que está na área interna desse copo tem que estar na frequência da torre e se reportar à torre e seguir ordens da torre, militar ou não. Lógico, em caso de guerra as coisas ficam diferentes, mas não era o caso aí. Era um helicóptero em treinamento apenas. Talvez não houvesse grande experiência nos pilotos, não sabemos. Mas então toda essa área, todos estavam falando com a torre e, de fato, a torre de controle informou ao helicóptero: atenção que há um tráfego à sua frente, fica atento e mantenha a separação visual. E ele disse: temos o tráfego à vista e manteremos a separação visual. E aí o helicóptero se choca exatamente de frente contra o avião. É impressionante, ele pega o avião pela lateral, coisa assim. Então, se imagina que realmente ele pensou que estivesse vendo um tráfego, mas se tratava de outro. Vale lembrar que esse avião vem numa velocidade de, no mínimo, 180 km por hora. Menos que isso ele não consegue voar, então ele estaria a 200 e pouco. Então, se você estiver olhando exatamente para frente, você não vê aquilo que vem do seu lado. É mais possível que tenha sido uma falta de visão do piloto do helicóptero. Inclusive, o presidente russo Vladimir Putin já expressou todas as condolências deles, até porque tinham dois astros aí da patinação de gelo russa, também tinham atletas americanos, lamentavelmente, nesse voo, vindo do Kansas. A gente deveria entender, talvez estava rolando algum evento no Kansas, provavelmente. No caso, Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, dois russos aí, enfim, tragicamente com a vida ceifada. É uma tragédia terrível, não tem como colocar de outra maneira.